Meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos bem-vindos. Você que nos acompanha através da PUC TV Goiás, das redes sociais da Arquidiocese de Goiânia, também da Catedral. Sexta-feira da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Em profundo silêncio, iniciamos a nossa celebração e renovemos o nosso compromisso com a nova aliança da salvação eterna selada com o sangue do Senhor. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte, que o primeiro pecado transmitiu a todos. Concedei que nos tornemos semelhantes a vosso Filho, e assim como trouxemos pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem novo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Primeira leitura.
Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante deles, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado, e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito.
Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou nos céus, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permanecemos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas. Por ele, mesmo foi aprovado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcancemos a graça de um auxílio que mostremos oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, como forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o significado, a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas com a consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhes obedeceram. Palavra do Senhor. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que
Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebecida em vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas o soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: Não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: Olharão para aquele que traspassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então, tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho
como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, Jesus morreu para nos salvar. É o que novamente celebramos na liturgia da Sexta-feira Santa. No contexto da atual epidemia ou pandemia do coronavírus, aponta sobretudo o caminho da esperança e da paz. A primeira leitura é o quarto poema do Canto do Servo Sofredor. O profeta Isaías descreve-nos um personagem misterioso que tomará sobre si as dores do povo. Esse servo sofredor anunciado pelo profeta é Jesus Cristo. Aquele que não tem pecado, fez-se pecado por nós no madeiro da cruz, assumindo uma morte humilhante e vergonhosa, a fim de que tivéssemos vida e vida em abundância. Na segunda leitura da carta aos Hebreus, o autor sagrado diz-nos que foi na consumação da sua vida que Cristo se tornou causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. No meio das tempestades da vida, quando nós pensamos que vamos naufragar, devemos abraçar-nos à cruz. Ela é a nossa salvação. No Evangelho, ouvimos o drama da paixão do Senhor, segundo João.
tomamos uma parte apenas do texto. Precisamos resgatar a dimensão do sofrimento como meio de santificação e purificação, e o silêncio como momento de encontro com Deus. Nos silêncios de Deus, não tenhamos medo de assumir a nossa própria cruz. Entremos nessa obediência bendita e amorosa de nosso Senhor. Façamos de nossa vida uma entrega total ao Pai, com Jesus. Entrega dos nossos atos, dos nossos pensamentos, dos nossos afetos, dos nossos negócios, da nossa vida familiar e profissional, das nossas decisões e escolhas, das nossas relações humanas. Tudo, absolutamente tudo, ofereçamos ao Pai com Jesus e por Jesus, e entraremos na salvação que Jesus nos trouxe pela sua cruz. Não nos esqueçamos, irmãos e irmãs, nesta Santíssima Sexta-feira da Paixão, somos convidados a não somente contemplar, admirados a obediência total ao Pai amado de seu Filho querido, mas também somos interpelados a participar da nossa vida, dessa mesma obediência em nossa vida. Meus irmãos, minhas irmãs, que nos acompanham pela PUC TV e pelas redes sociais da Arquidiocese e da Catedral. Encontrei um escrito nestes dias que dizia: a pandemia por coronavírus não é uma guerra, é uma situação difícil que obriga a adaptações importantes e temporárias. Todos os seres humanos estão do mesmo lado. Estamos em família, juntos. Não há pais ou filhos a partirem para outros locais, a morrerem longe ou de forma inesperada. Por outro lado, a história recente indica que o homem tem vencido estas batalhas, mesmo que por vezes leve algum tempo. Há 100 anos atrás, mais ou menos, todos os infectados morriam de tuberculose.
Há 30, o mesmo se passou com HIV. As vacinas estão a caminho, outros medicamentos também. O tempo que demora a chegar, a resposta é cada vez menor. Em nosso imaginário contemporâneo, o termo quarentena remete para mundos recuados que a modernidade superou. A ideia de metrópoles inteiras em quarentena constitui uma absoluta estranheza. Não admira por isso que a primeira reação seja a de desconforto e medo. A utilização agora usual e universalizada do termo quarentena parece ignorar a força da sua origem. As quarentenas bíblicas eram períodos de 40 dias ou anos de observância com profundo sentido religioso de conversão. Lembremos-nos a quarentena dos anos de deserto, tempo de provação para o povo e tempo de revelação e descoberta da divindade e da sua mensagem de transformação civilizacional. Lembremos-nos da quarentena proposta pelo profeta Jonas à cidade síria de Nínive. Lembremos da quarentena voluntária de Jesus no deserto, que conduziu ao apelo da conversão e à dinâmica do anúncio. Destes e de outros números 40, os 40 dias de Elias para atingir o encontro com Deus, os 40 anos do reinado de Davi e Salomão, os 40 dias para a apresentação no templo do menino Jesus, que seria o Salvador. Se formos à liturgia da Igreja, o tempo de Quaresma, 40ª, como tempo de caminhada para a Páscoa, tempo de penitência, de oração e de conversão, não apenas individual, mas de conversão social, uma dimensão pouco assumida pela sociedade. A coincidência desta quarentena epidemiológica coincidir com a Quaresma pode ser também um sinal para o nosso tempo. Não nos demos conta da sua chegada, mas ela está aí. Não captávamos o seu sentido, mas ele se nos impõe socialmente, para além da nossa vontade social. Não por força
das recomendações religiosas ou espirituais, mas pela força de imposição dos acontecimentos. Deve ser, por isso, um tempo para que a nossa sociedade pense que aquilo que vai pondo da parte com vozes proféticas ou de incidências sociais são realidades que acabam inesperadamente por cair-lhe em cima. Como a passagem do deserto, como os habitantes da cidade de Nínive. Hoje em dia, todas as cidades são cidades de Nínive. Os ventos da história recordam que nada para a humanidade é seguro, nem os exércitos, nem a ciência, nem a riqueza, nem a economia, nem os projetos mais fantásticos. São palavras sábias para o tempo de quarentena do cardeal José Tolentino. Ó mundo de hoje, ó universo globalizado, temos um retrato que traduz o incerto nevoeiro em que nos situamos. Hoje também surgem as palavras proféticas, como as do Papa Francisco, que nos ameaçam de destruição, mas nos trazem o conforto da esperança, como as que pronunciou na oração pelo mundo no dia 27 de março. Diz o Papa, a tempestade desmascara a nossa vulnerabilidade e deixa descoberto as falsas e supérfluas seguranças com que construímos os nossos programas, os nossos projetos, os nossos hábitos e prioridades. E por isso afirma, todos frágeis e desorientados, mas ao mesmo tempo importantes e necessários. Todos chamados a remar juntos, todos carecidos de mútuo encorajamento. Que seja esse também o caminho da nossa esperança. Ou que seja sempre no dizer do cardeal Tolentino, o momento para irmos ao encontro daquilo que perdemos. Uma redescoberta da força invisível da comunidade como um tempo para ser. Que o trabalho e dedicação de todos seja bálsamo e esperança.
Far-nos-á bem olhar o crucifixo em silêncio e ver quem é o nosso Senhor. É aquele que não aponta o dedo contra ninguém, mas abre os braços para todos, disse o Papa Francisco na catequese de quarta-feira passada. O drama da paixão de Jesus é hoje a pandemia do coronavírus que está fazendo o mundo sofrer entre as muitas perguntas que nos fazemos. Também pode haver perguntas sobre Deus. O que Ele faz diante da nossa dor? Onde está quando tudo dá errado? Por que não resolve os problemas da pandemia rapidamente? Com essas palavras, o Papa Francisco iniciou sua catequese na audiência geral de quarta-feira passada, como disse, realizada na biblioteca do Palácio Apostólico, devido à pandemia do Covid-19. Segundo o Papa Francisco, a narração da paixão de Jesus, que nos acompanha nestes dias santos, nos ajuda, pois nelas se concentram muitas perguntas. O povo, depois de acolher Jesus triunfante em Jerusalém, se perguntava se ele finalmente libertaria o povo de seus inimigos. Esperavam um Messias poderoso e triunfante com a espada. Em vez disso, chega um homem manso, humilde, de coração, que convida à conversão e à misericórdia. Aquela mesma multidão que antes gritava Hosana ao filho de Davi, agora grita, crucifica-o, crucifica-o. Aqueles que o seguiram, confusos e assustados, o abandonaram. Pensaram, se o destino de Jesus é esse, o Messias não é ele, porque Deus é forte e invencível. O Papa então disse que se continuamos a leitura da paixão do Senhor, encontramos um fato surpreendente. Quando Jesus morre, o centurião romano, que era um pagão, que o viu sofrer na cruz, o ouviu perdoar a todos e tocou com as mãos o seu amor sem medida, confessa, de fato, esse homem era mesmo Filho de Deus. Diz o contrário dos outros. Diz que Deus está ali realmente. Meus irmãos, minhas irmãs,
Perguntemo-nos hoje qual é a verdadeira face de Deus. Geralmente projetamos nele o que somos, na máxima potência, o nosso sucesso, o nosso senso de justiça e também a nossa indignação. Porém, o Evangelho nos diz que Deus não é assim. É diferente. E não podemos conhecê-lo com as nossas próprias forças. Foi por isso que ele se fez próximo, veio ao nosso encontro e se revelou completamente na Páscoa. Onde? Na cruz. Nela aprendemos os traços do rosto de Deus, porque a cruz é a cátedra de Deus. Disse Francisco, o Papa Francisco, acrescentando: nos fará bem olhar o crucifixo em silêncio e ver quem é o nosso Senhor. É aquele que não nos obriga, mas nos liberta, que não nos trata como estranhos, mas assume os nossos males, os nossos pecados, para nos libertar dos preconceitos sobre Deus. Olhemos o crucifixo e depois abramos o Evangelho. E em seguida continuou o Papa Francisco: nestes dias, todos em quarentena e em casa, fechados, tomemos essas duas coisas em mãos. O crucifixo, vamos olhá-lo e abramos o Evangelho. Isso será para nós, digamos assim, como uma grande liturgia doméstica, pois não podemos ir à igreja nesses dias. Crucifixo e Evangelho. O Evangelho nos diz que quando as pessoas vão a Jesus para fazê-lo rei, depois da multiplicação dos pães, por exemplo, ele sai. Quando os espíritos maus querem revelar a sua majestade divina, ele os silencia. Por quê? Porque Jesus não quer ser mal entendido. Ele não quer que as pessoas confundam o Deus verdadeiro, que é o amor humilde, com um Deus falso, um Deus mundano, que dá espetáculo e se impõe à força. Deus é onipotente, sim, mas onipotente no amor e não de outra maneira. É a sua natureza. Ele é assim. Ele é amor. O que eu faço
com um Deus tão fraco, preferiria um Deus forte e poderoso. Mas o poder deste mundo passa, enquanto o amor permanece. Somente o amor protege a vida que temos, porque abraça as nossas fragilidades e as transforma. É o amor de Deus que curou o nosso pecado na Páscoa com seu perdão, que fez da morte uma passagem para a vida, que transformou o nosso medo em confiança, a nossa angústia em esperança. A Páscoa nos diz que Deus pode transformar tudo para o bem, que com Ele podemos realmente confiar que tudo ficará bem. É por isso que na manhã de Páscoa nos é dito: não tenha medo. As perguntas angustiantes sobre o mal não desaparecem repentinamente, mas encontram no ressuscitado o fundamento sólido que não nos deixa naufragar. O Papa Francisco conclui sua catequese dizendo: Jesus mudou a história, tornando-se próximo de nós, e fez dela, embora ainda marcada pelo mal, uma história de salvação. Convidou a todos para abrir o coração na oração. Não se esqueçam, disse ele, o crucifixo e o Evangelho. Hoje vale a pena parar para estarmos com Jesus, que morreu por nós. Será que alguma família ainda tem o crucifixo em sua casa? Ou a palavra de Deus exposta, aberta, sobre um móvel de distinção? Acreditemos, meus irmãos, minhas irmãs, o Senhor vai ressuscitar no domingo de Páscoa. Haverá festa em todo o mundo. O Senhor também nos ressuscitará após a morte, para com Ele vivermos eternamente felizes no céu. Ao pé da cruz, descobrimos Maria, Virgem fiel. Peçamos-lhe nesta Sexta-feira Santa que nos empreste o seu amor e a sua força, para que também nós saibamos acompanhar Jesus. Dirijamo-nos a ela rezando: minha mãe, que o vosso amor me eleve até a cruz de vosso Filho, que não me falte a fé, nem a coragem, nem a audácia
para cumprir a vontade de Jesus, nosso Salvador. Que a nossa boa Mãe do Céu nos apresente em seus braços ao seu Filho Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, nós adoramos o Senhor, que pela cruz salvou o mundo inteiro. Rezemos pelas grandes necessidades da Igreja e da humanidade, pela qual Jesus entregou a vida. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus. Que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Cantemos. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa Igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Oremos
pelo nosso bispo Washington, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja. Escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos nossos catecúmenos. Que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja. Aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primeira aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não creem no Cristo,
para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade e fazer que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao verdadeiro Deus. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Oremos por todos os governantes, que o Senhor, nosso Deus, segundo a sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes, a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso,
que há consolação dos aflitos, que sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição. Sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações com o encontro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos aqueles que sofrem as consequências da atual pandemia, para que Deus Pai conceda saúde aos doentes, forças aos profissionais de saúde, conforto às famílias e a salvação às vítimas falecidas. Deus eterno e todo-poderoso, refúgio providente dos agonizantes, olhai com compaixão as aflições de seus filhos que sofrem com essa pandemia. Alivia a dor dos enfermos, dê força aos que cuidam deles, dê boas-vindas aos que morreram em sua paz. E durante todo esse tempo de tribulação, faça com que cada um encontre conforto em sua misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz, no qual pendeu a salvação do mundo. Vinde.
Meus queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pela PUC TV, nesse momento nós estamos adorando a cruz. Dentro do Tríduo Pascal, hoje é o segundo dia, Sexta-feira Santa, a Igreja celebra a morte salvífica de Cristo. Na lição litúrgica desta tarde, meus queridos irmãos e irmãs, a Igreja medita a paixão do Senhor, intercede pela salvação do mundo, adora a cruz e comemora a própria origem do lado aberto do Salvador. Na igreja primitiva, muitos faziam a adoração. Adorava a cruz, para os cristãos, sinal de redenção e de salvação. Em clima de profundo silêncio, vivendo esse momento forte da liturgia da nossa igreja, coloquemo-nos diante do Senhor. Esse momento da adoração da cruz constitui a segunda parte da ação litúrgica desta Sexta-feira Santa. Assim que nós terminamos a oração universal, começou-se então a solenidade da adoração da Santa Cruz. Ao mesmo tempo que a celebração da Sexta-feira Santa assume a dimensão de ação de graças pela doação da vida de Cristo, pela remissão que o Pai lhe deu. É a partir da ressurreição, meus queridos irmãos e irmãs, que celebramos a crucificação. É nessa perspectiva que a cruz entra na história cristã, na história da salvação, como sinal pascal de vitória, sendo aclamada e adorada. Como conta a liturgia das horas, adoramos, Senhor, vosso Madeiro, vossa ressurreição nós celebramos. A alegria chegou ao mundo inteiro pela cruz, que nós hoje celebramos. Pela obra da cruz, o Cristo reuniu na unidade os filhos e filhas de Deus, dispersos pelo mundo inteiro, e constituiu o novo povo eleito. Por antigo costume, a Igreja não celebra a Eucaristia na sexta-feira. No entanto, não priva seus membros da Sagrada Comunhão, para que participem do mistério daquele que foi imolado por nós, Cristo, nossa Páscoa. E nesse momento preparamo-nos para o momento da comunhão, onde nós não celebramos a Santa Missa, porque nas sextas-feiras da Paixão não se celebra a missa, mas nesse momento nos preparamos para recebermos a Santa Comunhão, o corpo e sangue de Cristo. Em clima de oração, com toda a humildade, com toda a simplicidade, como fez Jesus. Reconheçamos as nossas
limitações, os nossos pecados, e ao mesmo tempo é preciso contemplar o amor enorme que Deus tem por cada um de nós, ao doar-se na cruz inteiramente para nos salvar. Em clima de oração, vivendo com toda a espiritualidade própria deste tempo, coloquemo-nos diante do Senhor. Ele é a nossa força, é a nossa vitória. E ao mesmo tempo, você que nos acompanha nesse instante pela PUC TV, peça, reze pela nossa sociedade, por aqueles que foram vítimas do coronavírus, para que sejam fortalecidos, animados, consolados pela graça de Deus. Em profundo silêncio, nesse momento, entre Jesus Eucarístico, em clima de total respeito por esse momento, em reconhecimento à grandeza desse Deus que nos deu Jesus Cristo como nosso Salvador, como força para cada um de nós. Rezemos pelos enfermos do mundo inteiro. Rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos dou a paz, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Te convido, no silêncio do seu coração, a fazer a sua comunhão espiritual. Céu
Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amanhã, A adoração à Santa Cruz. a celebração da Vigília Pascal será transmitida também pela PUC TV e pelas redes sociais da Arquidiocese. Nós iniciamos o Tríduo Pascal na quinta, celebramos a Paixão hoje e amanhã, com alegria no nosso coração, nós celebraremos a Vigília Pascal. Você, meu irmão, minha irmã, que nos assiste, é o nosso convidado especial para este momento. Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo e o vosso sangue que recebemos nos sirvam para a vida eterna, sejam de sustento e remédio para que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Para você que nos acompanhou pela PUC TV, daqui a pouquinho nós continuaremos em oração aqui mesmo na Catedral Metropolitana e pedindo sempre a graça de Deus para que a nossa fé seja aumentada. E ainda nesse clima de silêncio, de respeito, nós vamos esperar para amanhã às 20 horas celebrarmos a Vigília Pascal. Momento forte, onde temos a certeza que Cristo não fica preso ao sepulcro, mas ressuscita. A você que nos acompanhou, muitíssimo obrigado. Fiquem com Deus e até amanhã.